A perda auditiva geralmente é relacionada à idade e desenvolve-se de modo lento e gradativo. Sendo assim, fica difícil perceber o declínio da capacidade da audição. Por isso, profissionais como fonoaudiólogo e otorrinolaringologista cuidam dessa parte. A fonoaudiologia ela é uma área bem extensa, né, que trabalha muitas coisas. Entre elas, a gente consegue destacar a alteração da comunicação, alguns padrões de voz, alteração de voz, alteração na fala, distúrbios que a gente conta também como neurológico, pacientes que tiveram AVC, que apresentam um quadro de disfagia, que é a dificuldade para engolir. Tudo isso a gente consegue trabalhar também. Crianças que apresentam dificuldades no aprendizado. E aqui na Clínica Biocentro a gente tem mantido o foco para a área da audição, né? O diagnóstico precoce da perda auditiva e como a gente consegue tratar essa alteração. Então, para a gente poder recomendar um aparelho ao paciente, ele precisa fazer um exame chamado audiometria, que a gente tem como base, né, a quantidade de audição que esse paciente possui, e através desse exame da queixa do paciente, se realmente há uma necessidade de usar um aparelho auditivo. Se ele consegue ouvir ou se ele está ouvindo pouco, se ele apresenta alguma zoadinha que a gente chama de zumbido dentro do ouvido, ou se quando alguém fala com ele, ele ouve, mas não entende. Então, isso sim, são características de um possível usuário de prótese auditiva. Perda auditiva é um sintoma que atinge todas as idades. Desde bebezinhos, crianças recém-nascidas, crianças um pouco maiores, adolescentes e principalmente as pessoas já da terceira idade, já de uma idade um pouco mais avançada. A suspeita ocorre dentro de casa, quando a gente já não consegue estabelecer um canal de comunicação, quando se fala e a pessoa não dá retorno, quando tem que aumentar muito o volume da televisão ou até mesmo dificuldade em falar o telefone celular. Todos esses fatores geram suspeita de perda de audição. Perda de audição tem uma implicação prática. Além da gente perder o nosso sentido da audição, perder a comunicação com entes queridos, com pessoas, perder a nossa capacidade de se relacionar, também pode trazer perigo. Como, por exemplo, perda de audição dificulta localizar a ação da fonte sonora, saber se um carro está vindo, uma moto está passando na rua, e isso pode gerar um agravo até maior à saúde. Suspeitando de perda de audição, deve-se sempre procurar o médico otorrino. A partir de uma avaliação inicial, nós podemos detectar se há acúmulo de cera obstruindo a passagem de som pelo ouvido, se há uma perfuração do tímpano impedindo a amplificação do som dentro da orelha média, se há algum corpo estranho, às vezes alguma doença como otosclerose que impede a movimentação adequada dos ossículos da audição, ou mesmo, como é muito comum, uma perda de audição que ocorre de certa forma naturalmente com o passar da idade. Depois dos 55, 60 anos, é bem frequente que a audição comece a falhar, comece a ter alguma dificuldade. Nesses casos, é fundamental que o paciente realize um teste de audiometria. Em parceria com a doutora Thalita, nossa fonoaudióloga, nós temos esse teste aqui na nossa Clínica Biocentro. Eu costumo explicar para os pacientes que a audiometria é como se fosse aquele teste das letrinhas para perda de visão. Nós testamos a audição em diferentes frequências e em diversas intensidades para saber exatamente o grau de perda de audição daquele paciente. E é nesse contexto que nós podemos ajudar o paciente com o uso das próteses auditivas, o famoso aparelhinho de audição. Existem diversos tipos de marca, diversos tipos de modelo de prótese auditiva. Cada aparelhinho de audição se encaixa, se adequa especificamente para a perda de audição daquele paciente. Um aparelho de audição que funciona em um vizinho, em um parente, ele não vai funcionar em uma outra pessoa, porque o aparelho é regulado de acordo com a perda de audição daquele paciente especificamente. A partir de uma avaliação integrada
que envolve o médico, que envolve o fonoaudiólogo, nós podemos identificar o melhor tipo de aparelho que vai funcionar para o paciente e nós podemos obter o melhor resultado possível. Existe um certo preconceito que eu, enquanto médico otorrino, tenho que combater diariamente. As pessoas hoje já estão mais habituadas com o uso dos óculos, que são as próteses visuais, mas elas ainda têm muita restrição, muito receio de usar as próteses auditivas. E isso, para mim, é completamente inaceitável. É algo que vem para o nosso bem, é algo que está à disposição para ajudar, é algo que pode corrigir essa questão da perda de audição e que nós temos que lançar todos os esforços possíveis para que o paciente se adapte, se adeque, que ele realmente queira usar. Então, baseado nesse tratamento integrado, que envolve o fonoaudiólogo em parceria com a doutora Thalita, nós podemos identificar a necessidade do uso de uma prótese auditiva, se ela realmente vai ser eficaz para o paciente e recomendar o melhor tratamento possível de maneira a reabilitar a via auditiva do paciente e devolvê-lo ao seu bom convívio social. Exames como os citados pelo Dr. Rodrigo Maia podem constatar a perda auditiva e para este problema existem aparelhos que são chamados de próteses auditivas para assim melhorar a capacidade de ouvir. Assim, a prótese auditiva ela não vai curar o sintoma que você tem alterado da audição, mas é como se você conseguisse estabilizar, estacionar uma perda auditiva. Usando o aparelho, por ter o microfone acoplado, ele te devolve o que você não escuta e ele faz com que você pare de continuar a evolução da perda. Você não consegue graduar, né? Você não consegue evoluir a perda. Então, estaciona ali a perda e você não vai continuar perdendo a audição. Inclusive, chegaram agora aqui alguns aparelhos. Sim, nós estamos trabalhando com duas marcas. A gente tem a Resound da GN e a gente tem a Phonak também. Então, assim, tem pessoas que se preocupam muito com a questão da estética. A gente tem vários modelos e vários tamanhos de aparelho, né? A gente consegue ter um aparelho mini, bem pequenininho, né? E o outro um pouquinho maior. De acordo com a necessidade do paciente, a gente consegue adaptar um aparelho, tá bom? Nós também trabalhamos com a questão de acessórios, alguns acessórios, e das pilhas para funcionar o aparelho, porque para cada aparelho a gente tem um número da pilha, tá bom? Sim, o ideal é que faça com um profissional, de preferência o acompanhamento com o otorrino e com o fonoaudiólogo, que são os profissionais capacitados de fazer uma escolha, uma boa escolha dessa prótese para tentar habilitar, né, para tentar adaptar de forma correta, fazer com que o paciente venha a usar o aparelho auditivo e assim ter uma melhora na qualidade de vida.